Hoje eu estou recebendo o Jorge Ramos, que é o atual CEO da Idea Maker. Um cara que tem uma trajetória incrível, já passou por grandes empresas, tanto no Brasil quanto fora, e que vai trazer aqui para a gente um pouco da sua experiência, dessa trajetória, da visão que ele hoje tem do mercado e do que estão fazendo na Idea Maker. Então, Jorge, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite, separado esse tempo para a gente conversar aqui. A primeira questão que eu trago, na verdade, é para conhecer um pouco mais da tua trajetória, conhecer um pouco mais o que é que vocês estão fazendo na Idea Maker. Então conta um pouco como você chega até aqui, o que é que vocês estão fazendo, apresenta para a gente o que é a Idea Maker. Perfeitamente. Muito obrigado aí por estar me recebendo. É sempre uma oportunidade para a gente contar um pouco as experiências e compartilhar isso com o público. Bom, eu tenho uma carreira extensa, dada a minha idade, e eu sempre iniciei com foco muito técnico a minha carreira. Eu sempre gostei muito da tecnologia e buscava oportunidades que estivessem associadas a isso. Sou engenheiro de formação, e assim que eu me formei, eu enveredei pela área de software, porque eu sou engenheiro eletrônico e não tinha, assim, tanta oportunidade na época em ser muito criativo com eletrônica no Brasil. Então eu fui para a área de software e aí sim eu comecei a me realizar nessa área de tecnologia. Mas rapidamente começaram a surgir as oportunidades de gestão. E aí eu fui aprendendo que eu poderia me realizar de uma forma muito mais ampla e mais profunda até, através da gestão. Porque com a gestão eu poderia ter um leque muito mais amplo de tecnologias e de desenvolvimentos, onde eu estaria envolvido, participaria, como gestor, mas poderia usufruir, né, das conclusões, das realizações através do time. Então isso me abriu, assim, um horizonte grande. E eu fui perseguindo esse caminho. Passei por gestão de programas, então indo mais para um lado financeiro e de de gestão de atividades, né. E passei por um período onde foi muito prazeroso, que foi o desenvolvimento de tecnologias. Então eu fui diretor do desenvolvimento de tecnologias, da Embraer por 7 anos, e ali um grupo grande de 350 engenheiros, a gente fazia vários projetos com muitas parcerias internacionais no país, para poder desenvolver as tecnologias que seriam usadas 10, 15 anos à frente nos aviões, né, que hoje estão sendo aplicadas aí nos aviões que estão produzidos. Então, é algo que a gente leva tempo para ver o resultado, indo para mercado, mas que todo o processo é muito prazeroso, que a gente vê as dificuldades de fazer aquilo, tomar corpo e ser viável, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto que agrega de valor, né, no produto como final. E depois eu tive uma experiência dentro da própria Embraer de tocar uma empresa. A Embraer fez a aquisição de uma empresa, de tecnologia, e eu fui CEO dessa empresa por uns 3 anos. Ela era uma fundação, então eu fiz toda a transição de fundação para SA, e então isso me deu bastante visão de como tocar uma empresa menor. Era uma empresa média, eu diria, né. E dali eu fui, ter uma experiência fora do país, fazendo uma gestão mais ampla, né. Fui ser o vice-presidente para a região EMEA, né, que é Europa, Oriente Médio e África, e eu tinha um papel bastante institucional, mas ao mesmo tempo estava sempre perto dessas questões de tecnologia. Quando eu me aposentei, eu estava numa fase onde eu participava de vários conselhos de empresas do grupo, era CEO de várias empresas lá fora, né, e e aí eu falei: "Bom, eu acho que seria um momento de eu me preparar melhor para essa fase". Eu fiz um curso na INSEAD, que é um curso de gestão corporativa, de formação de conselheiros, né, independentes. E ali eu vi que tinha uma fatia, de mercado muito interessante, que eram as empresas familiares, e que no Brasil isso tem
tem digamos assim, um volume grande de empresas que passam por muitas, dificuldades de crescimento e de sucessão, né. Então eu comecei a me preparar para no pós-carreira começar a atuar nesse segmento. E quando eu me aposentei então foi na época da pandemia, foi no 2020, eu comecei a montar a minha consultoria para isso. E a primeira oportunidade que eu tive foi para a Idea Maker, foi um convite que eu tive para montar toda a estrutura de governança da empresa, os fundadores queriam fazer um crescimento sustentável da empresa. Então a visão deles não era, crescer rapidamente para fazer o IPO, etcétera, não era essa a visão deles, eles queriam que o negócio se tornasse sustentável com um crescimento, né, bastante contínuo. Então eu comecei a montar toda a solução de governança. E isso foi rapidamente, em questão de 6 meses, essa governança já estava bem estabelecida e faltava definir o CEO. Daí eles me convidaram para ser o CEO, eu falei: "Bom, não era bem essa a minha proposta, mas eu topo", porque a essa altura eu já tinha me apaixonado pela empresa, né. E embora seja uma empresa que atue no mercado mais financeiro, né, e portanto não tão próximo do que até onde eu atuava, que era a área, da aeroespacial, eh, tem muitas semelhanças. As semelhanças da velocidade de evolução da tecnologia, da criticidade do uso da tecnologia, e isso embora não sejam produtos com uma cadeia, de produção muito complexa no financeiro, ele tem outro nível de complexidade que também é importante. Eu gostei, me apaixonei. A Idea, ela atua nessa área de, e-commerce, então ela, na verdade, ela propõe-se de oferecer produtos e serviços em 3 setores, né. Inicialmente era só e-commerce, que é o como ela era no início, mas já nos primeiros exercícios de planejamento estratégico que nós fizemos, nós vimos que era possível já diversificar e atuar em 2 outros setores, explorando competências que já eram bem estabelecidas na empresa e eram diferenciadoras. Então, a gente achou que valeria a pena. E nós atuamos então em 3 setores: o de e-commerce, a parte de meio de pagamento, nós temos uma instituição de pagamento que é autorizada pelo Banco Central, para emissão de moeda eletrônica, então nós temos uma carteira digital, redondinha que pode ser utilizada em várias soluções, né, e somos provedores de Pix, etcétera. Temos toda a parte de instituição de pagamento. E temos um outro braço que é para explorar as transações e registros de ativos, ativos que são eletrônicos, ativos, virtuais, né. Nós não trabalhamos com bens físicos, então mesmo nosso e-commerce são só produtos digitais. E então como nós tínhamos já um volume enorme de clientes, uma base de mais de 15 milhões de clientes, hoje está beirando 21 milhões de clientes na nossa base, a gente já estava habituado com trabalhar com big data e tratar a segurança desses dados, né. Já estávamos buscando toda a certificação, hoje somos certificados em 4 ISOs, né, 37000, 37301, 27000, 27701. E e com isso a gente consegue fazer o tratamento rápido, eficiente, e com bastante segurança de todos esses dados. Nós temos cofre próprio de cartões, somos certificados PCI também. Então, essa essa toda, digamos assim, essa competência existente poderia ser aplicada. E a primeira solução que a gente está, colocando no mercado, que hoje já está operacional, é o registro de contratos de financiamento de veículos. Então, nós somos credenciados em vários DETRANs e fazemos essa ponte com as financeiras para poder fazer esses registros, de financiamento, né. E nós sabemos que temos um grande diferencial aí, porque não é somente esse serviço que importa para essas financeiras, né, tem outros serviços que são, adicionados e que vai aumentando o valor agregado,
nesse pacote de serviços oferecido. E eu acho que esse é um setor que a gente pretende crescer bastante, principalmente com a evolução que vai vir aí da tecnologia, que vão, trazer novas oportunidades. E você sabe, nesse mercado, você não pode ficar sentado em berço esplêndido, né. Cada dia é uma batalha nova, porque as coisas, evoluem muito rápido. Então você tem que estar sempre olhando à frente, estar sempre exercitando essa parte de visão estratégica e fazendo os investimentos para poder aproveitar a oportunidade no tempo certo. E eu acredito que isso tudo vai fazer com que a empresa cresça cada vez mais, tá. Eh, Dentro dessa parte de registro, nós temos ainda um outro produto que foi lançado, mas que ainda a gente não, comercializou, mas que é o de gestão de loterias. A gente é um produto que permite ou operadores fazerem a gestão das suas operações de loteria, ou gestores públicos fazer a gestão de vários operadores de loterias. É um produto bastante completo, que permite atuar em vários regimes, em tempo real, tempo quase real, o que quer que seja, mas permite fazer toda essa gestão de dados com bastante segurança, ter alarmes, etcétera, fazer a gestão de toda a rede de distribuição, e com isso ele consegue ter uma visão mais racional de toda essa operação, que é uma operação crítica, incluindo aí a gestão dos clientes finais, a parte de ludopatia, todas as proteções necessárias, etcétera. Então, a gente vai identificando oportunidades de mercado onde a gente percebe que temos essa competência e a gente vai diversificando. Vai criando equipe, montando equipe. Quando eu entrei na IDEA, nós tínhamos 18 empregados, hoje nós estamos com 92, né? E temos hoje já, provavelmente esse ano a gente deve bater R$ 1 bilhão em transações financeiras anuais, tá? Boa. Nós realmente temos conseguido crescer rapidamente e tudo isso de forma sustentável, Uhum. né? Jorge, tem um ponto muito legal, obviamente além da sua trajetória, mas já puxando um pouco para o contexto da IDEA, que são empresas que têm portfólio de serviços, né. Então, por mais que vocês tenham suas especialidades, mas vocês têm um modelo de diversificar produtos, de diversificar mercados. Isso tem um lado bom, porque você acaba, podendo aproveitar eventuais momentos de baixa no mercado para Exato. tirar melhores resultados em outros ou criar novos mercados que estão em alta. Por outro lado, eu vou pegar exatamente o gancho que você entra na IDEA, a estrutura de governança, a gestão de um portfólio é naturalmente mais complexa do que se vocês fossem uma empresa, de produto único. E aí, olhando para esse cenário, eu acho que uma segunda questão que eu trago aqui e é interessante para a gente explorar um pouquinho mais, é a visão de vocês sobre como a IDEA enxerga esse plurimercado, né. Então vocês hoje têm diferentes atuações, mas você mencionou 2 que eu acredito que estão aí no momento, que tem uma oportunidade latente. Então, para que a gente não necessariamente fale por todos os mercados que vocês atuam, me dá uma visão de como vocês definem um bom mercado para lançar um novo produto ou para fortalecer um produto que já está no portfólio. Isso eu acho que é interessante para quem está assistindo a gente, que tem também mais de um produto, entender como é que eu posiciono melhor um portfólio de solução no mercado. Perfeito, isso daí passa pelo planejamento estratégico, né, Uhum. então quando você faz o processo de planejamento estratégico, você analisa, o mercado em si, você analisa que posicionamento você deveria assumir, sempre explorando as suas competências, porque se você não tem algo que te diferencie no mercado, você vai ter muita dificuldade de penetrar. Você tem que ter algo diferente para oferecer para o mercado, a não ser que seja um mercado completamente novo, né, que é o oceano azul, que é raro, né, isso Uhum. nem sempre a gente tem a oportunidade de se deparar
com um mercado assim ou criar um mercado desse, né, ainda mais. E nós, de fato, a IDEA no início, ela 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 foi muito pela vertente, pelo setor de e-commerce voltado à distribuição de produtos com venda incentivada. Então, nós temos essa competência de conseguir saber como regulamentar, como regulamentar não, como, ter a aprovação de toda a operação, ser ela legal conforme a legislação vigente, nos vários modelos que existem de promoção de vendas e de outro tipos de estímulo à venda que possa existir. Então isso a gente sempre teve essa preocupação de estar sempre aderente à legislação e não fazer nada errado. Bom, dado isso e conhecendo, eh, a insegurança jurídica que existe no Brasil, a evolução que existe de do dia para a noite dessas legislações, a gente tinha já essa competência de se virar nos 30 nisso, ou seja, rapidamente fazer os ajustes necessários, seja no produto ou no serviço ou na plataforma, o que quer que seja, para que se tornasse aderente e não ter interrupção no serviço que estava sendo prestado. Então esse tipo de competência a gente não pode perder. Ela mesmo sendo pequena, quando você cresce, você corre o risco de perder isso. Então, a gente fala na governança, mas a governança não é algo que vai engessar. Ela pode ser leve, né. E eu tenho essa experiência, porque eu já trabalhei em empresa muito grande e empresa pequena. E a gente sabe aquilo que, não traz tanto valor assim, e vem trazer mais burocracia. Então, a gente já vai construindo a coisa e quando você tem uma empresa que está crescendo, a partir de 18 empregados, você tem a oportunidade de construir do zero da forma correta e não criar monstros, não criar elefantes brancos. Então, eu sempre tive alguns pilares onde eu buscava, me ancorar. Primeiro, o máximo de automação possível. Só vamos fazer manualmente aquilo que realmente não dá hoje para fazer com ferramentas, o que quer que seja. Tudo aquilo que é repetitivo vamos tentar automatizar, porque é aí que mora o problema do erro humano, né. Não é naquilo que é eventual, é mais no que é repetitivo. E a gente vai usando mais o lado da criatividade das pessoas, trazer mais valor. E isso traz toda uma cultura diferente dentro da empresa, e está até no nome dela, né, Idea Maker, né, fazedores de ideias, né. E que é essa essência que não se podia perder. Então, eu sempre coloquei como pano de fundo da nossa cultura, não podemos deixar de ter a essência de uma startup. A gente precisa crescer, precisa ter processos que são controlados, mas não pode perder essa essência. Então, é um equilíbrio delicado, a gente vai indo assim, exagera um pouquinho, fecha, volta e vão crescendo, mas precisa ter processos que permitam você reduzir seu risco. Então tem coisas que são simples, a gente fala: "Ah, vamos fazer a gestão de risco". Gestão de risco não é nada complicado, mas o benefício que ela traz de você, poder dormir tranquilo à noite, porque você sabe que os seus riscos estão sendo tratados e são bem conhecidos, eh, isso não se paga de longe, né. E à medida que você vai explorando isso, as pessoas vão vendo as oportunidades que vão surgindo. Então é um processo, é é uma entidade viva, uma empresa. E a gente precisa saber alimentá-la e ajudá-la a ela não engordar demais e ela se manter com saúde e com o físico lá no máximo, podendo dar o melhor dela, né. Então é mais ou menos esse o espírito que a gente vai atrás. Jorge, eu particularmente fico muito feliz em ouvir isso que você falou sobre governança, porque eu venho, antes de me envolver com startups, eu venho da gestão de processos, né. Eu trabalhava com modelos de maturidade, tanto em empresas de software quanto em empresas de serviço. E hoje meio que serviço e software estão diretamente interligados. Obrigado, sim. E sempre que eu falo de gestão de processos, a primeira resposta que eu tenho, intuitiva até de fundadores e fundadoras, é criar burocracias, e eu vou Exato. exatamente na linha contrária. Cara,
os processos eles podem evitar burocracias, né, Exatamente. não quer uma burocracia maior do que retrabalho, Exato, né? você elimina o desperdício, né. Então Exatamente. Então eu gosto muito de quem traz essa experiência para a mesa, porque traz essa visão de o quão é importante você saber crescer, né? E isso é um objetivo que qualquer startup que está começando hoje tem. Você não cria um negócio para ele viver pequeno. Ele pode não necessariamente se tornar um gigante global, mas toda empresa quer crescer. Toda empresa quer chegar num ponto que você monta uma equipe, que você consegue ter uma saúde financeira, que você possa eventualmente viver daquele negócio ou projetar esse negócio para uma venda, o que quer que seja, mas saber crescer é um ponto muito relevante. E essa maturidade da governança do jeito certo, a governança que dá agilidade, a governança que dá previsibilidade, isso é muito reflexo de experiência, de vivência e de saber interpretar, o que faz como sentido. o que faz sentido para o negócio, dado essas novas dinâmicas de mercado, É, né. é Então, verdade. fazer um paralelo aí simples, o mercado 15 anos atrás ele tinha um grau de competitividade completamente diferente do que tem hoje. E eu estou falando de 15 anos. Quando a gente pensa 15 anos na história, é nada. É nada. É É. nada, né. Então imagina que os próximos 5 anos, num período menor do que 15 anos para trás, os próximos 5, a gente já vai ver mudanças muito grandes, muito por conta do que a gente vê hoje já de inteligência artificial, mudança da cabeça de consumo, novos acessos aos serviços e aos produtos pelo digital, novos meios de transação financeira, né. Então você fala muito dessa especialidade que vocês têm, então imagina que o tempo todo se pensa em evoluir, com o mercado financeiro brasileiro é uma referência internacional, a gente tem uma evolução tecnológica no mercado financeiro que é muito relevante, inclusive para os negócios que a gente cria aqui. Então eu acho que tudo isso, eh, traz, um alinhamento direto com essa tua experiência. Isso é Não, muito legal, assim, perfeitamente, né? perfeitamente. Eu vou te dar um exemplo, em 2020, foi quando eu entrei na Idea, estava começando a trabalhar essa parte da governança, mas a gente tinha as necessidades de evolução da empresa. Então estava surgindo o Pix, né, e, Exato. todas as transações nossas eram em cartão. E aí a gente foi praticamente um dos primeiros e-commerce a colocar o Pix no mercado. Em fevereiro de 2021, a gente já estava fazendo transação de Pix. Hoje, o Pix, ele representa mais ou menos 90% das nossas transações. Pois é, E você vê o impacto que isso traz, financeiro, fluxo de caixa, etc., é absurdo, né. exatamente. Então você precisa, realmente saber explorar essas oportunidades e não perder a mão, né, tem que ter as coisas sob controle. Quando a gente cresceu, a gente tinha, quando a gente decidiu, por exemplo, ir para ISO, não foi por nenhuma necessidade, a gente optou realmente porque julgava que a certificação ia ser uma ferramenta que ia nos ajudar a crescer com melhor qualidade. Eh, a minha preocupação era: "Eu não quero que vocês engessem a empresa, pelo amor de Deus, né". Então, vamos mapear os processos, todos os procedimentos, etc., para poder enxugar, tornar algo bem mais simples e racional. A gente eliminou, assim, acho que mais de 50% dos procedimentos que existiam. Pois é, isso é Então a muito gente bom. só ficou naquilo que era realmente essencial. Então, eu acho que tem que ter essa visão, não é uma coisa que você vai fazer a esmo, tem que fazer com cuidado e critério. É isso aí, é isso aí. Jorge, tem um outro ponto também da idea que me chama a atenção, que é sempre uma discussão comum nesse meio de startups também, que é a questão de você criar empresas para terem uma vida no longo prazo, ser uma empresa Isso. perene. Por outro lado, se discute muito modelos ou caminhos de crescer a empresa com captação de investimento. Algumas startups entram nessa rota do venture capital, fazendo série Uhum. A, B, C, D, até acabar o alfabeto fazendo rodadas.
Por outro lado, a gente também vê um movimento crescente de startups que fazem ali uma, 2 rodadas e preparam para uma venda, para um M&A, e a gente vê cada vez menos, uma discussão profunda sobre modelos que nascem para ser bootstrapping, modelos que nascem para ter, eh, vida financeiramente saudável e sustentável, e esse é o caso de vocês, né. Então a Idea Maker é uma Exato. empresa que é bootstrapping, é uma empresa que tem essa visão de longo prazo, e eu queria que você trouxesse um pouco dessa vivência. O que é que na tua visão ajuda na projeção de crescimento da empresa, você ter essa estratégia de não captação, de não diluição e de construção de algo que de fato possa se projetar no mercado por décadas, por exemplo. Sim, essa é uma visão que é, digamos assim, compartilhada pelos sócios, né, pelos Uhum. acionistas da empresa. Então, eles sempre tiveram essa visão de ter algo que fosse mais perene, que fosse sustentável ao longo do tempo. O que não impede que você possa fazer o spin-off de alguma parte da empresa e vender e fazer ela crescer visando essa, digamos assim, obter inclusive, um aporte externo, né, ter investidores externos. Isso não está fora do radar, mas não é a nossa preocupação inicial. Então a gente discute isso também. Discute também compra de empresas, etc, para crescer mais rápido, etc. Então, isso tudo é feito no âmbito do conselho, sempre pensando com uma visão mais estratégica, e a governança ela permite que você faça isso, sem exagerar e sem perder a mão numa determinada decisão. É lógico que, o volume, o capital a ser investido, ele pode ser um limitante, se você quiser algo que seja um crescimento muito grande. Mas nesse momento, aí sim a gente sempre discute, o grupo discute se vai trazer novos investidores ou não, e se realmente é o momento de a gente fazer algo em que dê esse passo mais forte. Então não é que a gente esteja fechado, é que a gente imagina que você ter um core, uma empresa que seja a base de tudo e que seja sustentável, ela na verdade ela vai te dar outras oportunidades de fazer às vezes alavancagens, trazer investidores em alguma parte do negócio que você esteja criando, tá. Isso também é bem Então, interessante. se você, por exemplo, pegar essa parte da registradora, se ela começar a crescer rapidamente e começar a ter um rumo que necessite ter um foco próprio e e crescer sozinha, e ela pode realmente até ir para mercado, por exemplo, a gente vai fazer isso, mas vai fazer conforme manda o figurino, né. E é muito mais fácil você fazer um spin-off disso e fazer até um IPO se você já tem uma governança de base. Uhum. Porque você já tem toda a parte ali, os processos definidos, você basta replicar, né. Então as ferramentas, tudo já vai estar rodando. Você não tem tanta essa preocupação. Os investidores vão perceber um risco bem menor. Então o valuation vai tender a ser, maior, é lógico, depende de toda a parte financeira, né, mas ele tende a não ter detratores, né, por causa de riscos que você possa Sim. enxergar. Isso é muito interessante, Jorge, porque mais uma vez mostra uma forma também de você projetar negócios no mercado, né. Então é isso que eu estava dizendo, muitas vezes a gente pega fundadoras e fundadores de startup que já entram para a jornada empreendedora sem enxergar essa possibilidade de ser uma estrutura um pouco mais robusta, que tem ali sua taxa de crescimento inicial não tão acelerada como você tem quando você vai injetando capital no caixa da empresa, porém, sendo, essa figura que cria novas oportunidades de criar produtos que podem ter vida própria e seguir outras jornadas de crescimento, ou ser um atrator de oportunidades, como você também falou, cara, a gente pode ser uma figura compradora de soluções para compor aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está construindo. Eu acho que isso também é uma estratégia muito válida e que a gente deveria discutir ainda mais
nesse meio de startup, acaba ficando apartada essa discussão. É verdade, Mas é Jorge, verdade. para a gente fechar aqui nosso papo, eu acho que a gente conseguiu passar aqui por várias coisas interessantes. Eu queria trazer uma última questão, que é uma questão muito mais pessoal, pessoal barra profissional, mas no individual, que é a tua visão sobre o papel de CEO, né? Então você é um cara que entra na IDEA por uma porta que a lógica não necessariamente te colocaria como CEO, né? Você entra com um objetivo específico, você entra com uma posição de consultor, mas você é Exato. convidado para assumir um papel de CEO e está fazendo esse trabalho aí, como você disse, de 2020 para cá, ajudando no crescimento da empresa, na consolidação desses produtos, trazendo essa experiência que eu acho que você deve ser uma figura muito analítica por ser engenheiro, muito voltado a resultados, números, Uhum. projeções, mas na tua visão hoje, qual é o papel do CEO em negócios como a Idea Maker, mas a gente pode até extravasar a visão da Idea Maker na tua visão de CEO. Qual é esse papel? Quais são as responsabilidades que a gente pode esperar dessa figura profissional nas empresas? Bom, para mim, a parte principal do CEO é na formação de pessoas. É você, de fato, criar um ambiente de confiança, ter uma cultura onde permeia esse ambiente de confiança e você consiga preparar as pessoas para decolarem e ter o seu voo solo, né. Eh, a IDEA é uma empresa jovem, tem muitas os colaboradores são bastante jovens, e eu tive que trabalhar muito nessa direção de amadurecer. Então eu trouxe consultorias para dar banho de liderança para eles, de gestão, etc, para que isso pudesse crescer rapidamente, sempre com a dose certa, porque, a maior parte também quer mais estar, fincado ali no trabalho, fazendo as coisas acontecerem, e se esquecem que é importante você ter essa gestão. É impossível você crescer, saudável, se você não tiver esse lado de gestão de pessoas, e essa visão de que o importante é fazer tudo através delas. Então, eu vejo que o o CEO ele é um grande maestro, é a minha forma de atuar, é sempre por detrás de todo mundo. Então eu evito ao máximo de entrar no operacional, até mesmo às vezes em negociações, evito entrar no máximo no operacional, para que a empresa possa ser autônoma. Então eu dou bastante autonomia, responsabilidade para cada um, e cada um sabe bem o seu papel. Então as coisas vão acontecendo, e a gente vai só ajustando como um grande maestro, né. Ó, fala um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais rápido ali, e é assim que a gente vai tocando. E isso me dá muito prazer, porque eu gosto de ver as pessoas se realizarem e crescer e tudo trazer o retorno para todo mundo, né, inclusive para mim mesmo. Então eu vejo esse o papel principal, do CEO. É lógico que tem que ter essa bagagem técnica, tem que conhecer como fazer, porque senão você não sabe nem que direcionamento você vai poder dar, não é? Então, para um CEO que seja novo, isso se torna um desafio, porque para ele ganhar toda essa bagagem rapidamente, né, ele teria que realmente fazer muitos cursos, ter uma interação grande dentro do mercado para absorver isso de uma forma mais rápida. Mas isso é importante, porque é o que vai dar, as decisões mais sólidas, né, mais claras, eh, um que vai dar mais confiança para as pessoas de que aquele direcionamento da empresa realmente é o melhor. E sempre construir com as pessoas. Então o meu processo de planejamento estratégico, ele é participativo. Eu gosto da escola francesa, então eu trabalho com, cenários prospectivos, etcétera. E o resultado, todo mundo se sente proprietário. Então, se você quer um alinhamento na empresa, não existe coisa melhor do que cada um se sentir proprietário daquela estratégia. Ou seja, não é o CEO que definiu e que eu preciso entender o que é para depois seguir. Não, nós fizemos juntos, entende? Então, eu acho que essa é a forma que eu vejo da atuação do CEO, que é o que me motiva.
Tem 2 pontos, Jorge, na tua fala que eu acho que são muito relevantes e eu vou dar como ênfase aqui. O primeiro é exatamente esse de você estar numa posição de capacitar as pessoas, de promover a capacitação das pessoas, de fazer com que elas se desenvolvam enquanto profissionais. Isso é uma coisa também que a gente vê muito pouco quando a gente olha para essas empresas mais novas, né? A gente entra sempre naquele modo de tem que fazer, tem que Tem que fazer, tem que fazer, é, fazer, tem que ser rápido, tem tudo para ontem, e a gente acaba fechando todas as oportunidades que a gente tem de desenvolver as pessoas que estão executando aquele negócio ao nosso lado, né. Então eu acho que isso também é um ponto muito relevante de saber que o desenvolvimento da capacidade técnica, da maturidade, de novos conhecimentos das pessoas que estão na equipe, fazem com que o negócio se desenvolva, né. Então essa exato. correlação da capacitação com o crescimento, ela não é tão fácil de você, botar na cabeça muitas vezes de outras figuras CEO, mas é fundamental. E o outro ponto é esse ponto da autocapacitação também, né, você falou: "Ah, tem muito CEO", e realmente tem muito CEO hoje no mercado que não tem a experiência que você tem, que não tem o tempo de mercado que você tem, e que a gente fica brincando, né, a pessoa aprende a ajeitar o avião enquanto o avião tá Tá caindo, né, voando. então você tem aquele tempo ali para ou você acerta e salva todo mundo, ou você tentou e deu errado, né, então essa visão também da capacitação da figura do CEO, para desenvolver competências, para desenvolver maturidade, eu acho que isso também é muito importante, porque cai num ponto que para mim, da sua fala, é talvez o mais importante, que na gestão a gente chama da liderança servidora, que é o papel Isso, do maestro. É isso aí. isso Então aí, assim, o maestro ele não precisa necessariamente saber tocar todos os instrumentos. Ele isso. precisa fazer com que todos os instrumentos juntos De forma façam harmônica, sentido. isso mesmo. Exatamente. Então eu acho que isso é uma visão bem interessante. Eu em outros papos eu puxei coisas nesse sentido, porque eu acho que, é essa linha de liderança que a gente espera hoje nas empresas e você conseguiu tangibilizar isso muito bem na sua fala. É, e não para nunca, sabe, você não deve parar nunca de crescer. Eu estou sempre estudando, aprendendo coisas novas, né, Isso, porque, não só a tecnologia evolui, todo o resto evolui, o mundo evolui, o cenário, tudo. E você precisa estar sempre se atualizando e vendo qual a melhor forma de atuar, explorar, por exemplo, inteligência artificial, você tem que entender um pouco para poder isso. colocar pilha aqui dentro e que todo mundo busque isso, né. Então eu sou um grande promotor de inteligência artificial aqui dentro, mas eu não tenho esse background. Então acho que isso é exatamente o que você está dizendo, a gente tem que estar sempre evoluindo com esse foco, É através das isso aí, pessoas. é isso aí. Jorge, gostou do papo? Muito bom, muito bom. Obrigado. Bem leve, tranquilo, É gostei. isso, Obrigado é aí pela isso. oportunidade. Te agradeço mais uma vez e para quem chegou até aqui, aviso que além desse papo em vídeo, aqui embaixo tem um texto que complementa a nossa conversa. Você vai ter mais informações sobre o Jorge, você vai ter mais informações sobre a Idea Maker. Então, acompanhe a empresa, acompanhe o Jorge para entender o que é que eles estão fazendo. Se você atua também com e-commerce, vale a pena acompanhar, porque vai que surgem conexões, oportunidades. Então, é sempre bom saber quem está atuando no nosso mercado para desenvolver parcerias e ações futuras que possam ser integradas. E a gente, obviamente, se vê aqui no próximo Papo de Founder. Valeu, Falou, um abraço. abraço.